Bem, pessoal, vamos agora na questão 3. A questão 3, uma das questões mais interessantes, mais bonitas dessa prova, pelo menos na minha opinião, tá? Não necessariamente a mais difícil, mas a mais interessante. E não tem nada a ver com números complexos, tá? Então, se você pensou que a questão era de complexos, ela não tem nada. Então, ele fala, considere os conjuntos de números complexos, né? X mais y tal que xy pertence aos reais e isso aí ocorre. O módulo de x mais o módulo de y é menor ou igual a r. Por que eu estou falando que ela não tem nada de complexo? Que em muitos momentos, pessoal, em várias questões, você pode trocar isso aqui simplesmente por números x e y que pertencem ao cartesiano, né? O R2. Em muitos âmbitos na matemática, na verdade, os números complexos eles podem ser simplesmente ditos como um ponto no plano cartesiano e vice-versa, tá? Um ponto no plano cartesiano pode ser tratado como número complexo tranquilamente. Bem, e o conjunto B, que esse é o que dá mais trabalho, né? De entender o que está acontecendo, que x mais yi, tal que x e y pertencem reais, e ele representa isso daí. O valor máximo, os pontos tal que o valor máximo entre o módulo de x menos a e o módulo de y menos b é menor ou igual a c. Então, o b são todos os pontos tal que isso aí ocorre. Daí ele fala que R, A, B, C, números reais positivos, e define o que é esse máximo aí. Ele pergunta o menor valor de R, em função de A, B, C, para que o conjunto B esteja dentro do conjunto A. Então, vamos rapidinho dar uma olhada em como é que é esse conjunto A. Bem, inicialmente vamos falar do conjunto A. O conjunto A ele é feito por todo x, todo ponto ordenado, todo par ordenado, pertencente ao R2, tal que o módulo de x mais o módulo de y ele é menor ou igual a R. Aqui eu vou cortar um pouco da solução, porque esse problema do soma de módulos de duas variáveis no R2 menor ou igual a R já é bem clássico. Então, como é que você segue aqui, né? Você assume que tem 4 possibilidades, né? Aqui a gente tem 4 possibilidades. A gente tem a possibilidade x positivo e y positivo. A gente tem a possibilidade x positivo e y negativo. E assim vai, né? X negativo e y positivo. E x e y negativo. Para cada possibilidade, vai ser gerado um semiplano. Né? Vai ser gerado um semiplano. E quando você coloca todas as interseções no plano, vai nos gerar esse conjunto A, que é um quadrado. É um quadrado que ele está com um giro de 45 graus. Né? Ele é esse quadrado aqui, ó. Um quadrado que aqui esse ponto é o R. Esse ponto também é R. Esse ponto aqui embaixo é R. E esse ponto aqui é R também. Então forma um quadrado bem bonitinho. Como eu falei, eu não vou fazer a demonstração disso, mas só para ficar claro. Imagina que x e y são x e y positivos. Então, no primeiro caso, se x maior que 0, maior ou igual a 0, e y maior ou igual a 0. Então, implica que x mais y é menor ou igual a r. Então, eu já desenho esse semiplano aqui. Esse já é o desenho dessa reta aqui, né? Da reta completa aqui. Digamos, né? Só que a parte útil que a gente desenha, essa parte está entre R e menos R. Outro caso, se o x for maior ou igual a 0 e y... Vamos pegar os dois negativos. Y negativo e x negativo e y negativo. O que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar que menos x menos y é menor ou igual a R. Que semiplano é esse, né? É essa galera aqui, ó. Toda galera. Então, quando você intersecta tudo, a gente tem todo esse quadrado aí, todo esse quadrado rotacionado. Né? Essa era a parte mais... Essa era a interpretação mais simples da questão. Não foi isso que deu tanto trabalho, né? Mas vamos apagar esse rascunhozinho de azul e vamos dar uma olhada no conjunto B, que esse
é o que dava mais trabalho, né? Ele fala que é um x mais y, tal, de novo, tal que x e y são reais, ou seja, é um ponto, tal que são pontos no plano, tal que o máximo entre esses caras aí é menor ou igual a c. Olha, se tu não tá habituado ainda a pensar em x menos, modo 1 x menos a e modo 1 de y menos b, pensa antes num rascunho. Vamos fazer um rascunho aqui para tentar entender aqui o que está acontecendo. Se eu chegasse para você e falasse o seguinte, ó, se eu pegasse o conjunto B', tá, do mesmo jeito, tá, conjunto B' vai ser x e y pertencentes ao R2, tal que eles são caracterizados tal que o máximo de modo 1 de x e modo 1 de y é sempre a menor ou igual a 1. Se eu pegar isso aqui. Vamos lá. Agora vamos fazer um desenho aqui. Jesus mesmo. Fazer um desenho aqui. Aí eu vou desenhar um quadrado fictício aqui de tamanho 2, tá? Então ele vai passar por esses pontos aqui. Dessa forma. Só um rascunho. Esse ponto aqui é 1, aqui vai ser 1 também, aqui vai ser 1 também, e aqui vai ser 1 também. Ou seja, o tamanho do quadrado é 2. Tá? Eu afirmo para você que todo ponto que está aqui dentro, ele está no conjunto B'. Porque pensa comigo, se eu pego um ponto aqui dentro, ó. Se eu pego um ponto aqui dentro, primeiro, tu consegue entender que como ele está abaixo dessa diagonal aqui, a abscissa dele é maior do que a ordenada dele? Então, beleza. Então, entre esses dois caras aqui, eu vou olhar para o máximo vai estar aqui, né? Então, o resultado desse máximo aqui vai ser o módulo 1 de x. E ainda assim, o módulo 1 de x é um valor menor do que 1. Então, por isso que esse ponto funciona. Um ponto dentro desse quadrado funciona. Agora, por exemplo, se eu pego esse ponto aqui, fora, tá vendo que o y até é menor do que 1. Mas o x, o módulo 1 de x, que é o máximo, ele está dando maior do que 1. Então, esse ponto que está fora não funciona. Ou seja, esse conjunto B' é um quadrado que tem lados paralelos aos eixos, que tem tamanho 2. Tá, agora vamos voltar para o nosso problema B. Eu vou apagar isso aqui. E vamos olhar para o nosso conjunto B. O conjunto B é o conjunto dos pontos no plano cartesiano, tal que o A e B são reais positivos, né? E ele pergunta o máximo entre x menos A e y menos B. Pessoal, é como se fosse uma translação. O nosso novo centro de coordenadas é como se fosse agora o ponto AB, que está no primeiro quadrante, né? AB é um ponto no primeiro quadrante. Então, eu vou pensar aqui no ponto AB. E agora eu vou pensar num quadrado em volta de AB. E adivinha quem é o tamanho do lado desse quadrado? 2C, né? 2C. Né? Então, esse ponto aqui, digamos, ele é o A mais C, B mais C. Né? Esse ponto aqui, ele é o A menos C, né? A B menos C, e assim vai. Nos outros pontos, dá pra, esse ponto aqui, vamos ilustrar, né? É o A mais C, B menos C. Né? E esse ponto aqui é o ponto A menos C, B mais C. Ou seja, o tamanho desse quadrado realmente é 2. Então, vamos entender agora. Realmente, ó, o conjunto B aqui agora vai ser todo mundo que está aqui dentro. Porque se tu pega qualquer ponto aqui dentro, ele realmente vai ter, né, ou o módulo 1x menos A ou o módulo 1 de y menos B menor do que C. Aqui, a análise daquela diagonal que eu fiz no anterior, né? Dá no mesmo. Ó. Se você pegar essa diagonal aqui, ó. Diagonal aqui, que tem que passar pelo centro, lógico, né? Do quadrado aqui, né? Se você pegar essa diagonal aqui, quando esse ponto tá abaixo da diagonal, significa que o máximo foi do x menos A. Quando ele está acima, significa que o máximo foi do y menos B. Mas ainda assim, quando está dentro do quadrado, esse valor é um valor menor do que C. Então, essa é a interpretação. Tá, então, quando que esse quadradinho de tamanho 2C, ele vai pertencer a esse outro quadrado, né, que tem
vértices nos pontos R0, né? 0R, e assim vai. E assim vai. Aqui é menos R, né? Então, quando que esse cara vai pertencer? Bem, pensa comigo. Para esse cara pertencer, esse conjunto B pertencer a esse conjunto A, significa dizer que essa reta aqui, ó, que vai de R0 até 0R, ela passa no limite, né? Ela vai passar por esse ponto aqui. Esse ponto aqui. É como se esse nosso quadradinho 2C, de tamanho 2C, ele ficasse sempre dançando aqui dentro, conforme a gente vai mudando o AB. Então, o caso limite é quando esse ponto P pertence a essa reta. Que reta é essa? Essa é a reta x mais y igual a R. Então, o que acontece aqui é que A mais C mais B mais C tem que ser igual a R no caso limite, né? E isso acontece quando R é igual a A mais B mais 2C. Então, um problema bem bonito, mas de complexo não tinha nada. Beleza? Então, aqui a gente acaba o problema de número 3.